Aqui em Chapecó, uma empresária está promovendo uma ação alusiva ao Setembro Amarelo. Ela pendurou girassóis com recados motivacionais na grade da empresa dela. E aí as pessoas que passam por ali podem retirar e levar para casa. Uma forma bonita de prevenção e acolhimento. Essa ação foi pensando no bem que a gente pode estar fazendo na vida das pessoas. Como eu, há muito tempo atrás, passei por esse problema de depressão, ansiedade, então eu senti na pele isso. E é tão grandioso quando alguém, com simples gestos, mostra esse carinho na vida da gente, faz toda a diferença. O primeiro movimento foi no shopping de Chapecó, onde a gente fez entregas de girassóis para as pessoas. E aí a gente começou hoje aqui na clínica e nós vamos o mês todo fazer ações diferenciadas. O girassol ele tem toda uma simbologia por trás dele, né? Que ele sempre nos dias nublados, ele nunca baixa a cabeça, ele se vira frente ao outro e busca força um no outro. Então é esse o legado, a mensagem que eu quero deixar para as pessoas. Quando você estiver triste, deprimido, não abaixe a sua cabeça. Olhe para o lado, olhe para a sua frente, que existe uma pessoa aí que ela pode te dar um ombro para você chorar, sentar com você e conversar. Eu acho que se cada um de nós fizer um pouquinho, fizer a diferença na vida de uma pessoa que seja, tudo fica diferente, porque muitas vezes você está saindo de casa com uma dor dentro de você e você passa na rua e vê um gesto desse, muda completamente o teu dia. Até uma pessoa que está pensando em algo diferenciado, em tirar a sua própria vida, ela pode mudar a sua trajetória. Olha aí, muito bacana essa ação, nós estivemos lá ontem, inclusive eu ganhei o meu girassol com o meu recadinho, já coloquei lá no vaso, eu comentei ainda com a Mari ontem que eu gosto muito da flor do girassol, por todo o significado dela, então as pessoas que estiverem passando por ali podem também retirar a flor, levar para casa e esse recadinho motivacional. Fica aqui na 7 de setembro, na Rua da TV. E ainda falando sobre esse tema, a gente está trazendo aqui no estúdio agora a psicóloga a Franciele Paz. Fran, bem-vinda. Obrigada. A gente vai conversar um pouquinho, né? A gente está hoje, então, no Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e a gente sabe que são muitos os fatores que podem levar uma pessoa a pensar nisso, né? Um desses fatores é o burnout, que é o excesso de trabalho, né? Quando a gente tá com essa questão é a síndrome do esgotamento profissional, né, que chama então o burnout. É sobre isso que a gente quer conversar um pouquinho hoje, Fran. Quais os fatores que podem desencadear a pessoa a pensar em suicídio em função do ambiente de trabalho? Boa tarde, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Milena. E como você falou, a causa da ideação suicida ela é multifatorial. Então, a gente tem aí aspectos relacionados a transtornos psiquiátricos, muitas vezes não diagnosticado, mas também tem relação no ambiente de trabalho com assédio moral, seja de líder, né, de líder para colaborador e entre os colaboradores. A gente sabe também que existe muito essa questão da cultura do bullying, né, também as brincadeiras e muitas vezes isso acaba se tornando um fator estressor no trabalho. Além disso, né, jornadas de trabalho exageradas, né, muita autocobrança, muita cobrança também da empresa com prazos inalcançáveis, né, podem ser um fator desencadeante de ideias suicidas, porque com esse desgaste, como você falou, em decorrência também do burnout, a pessoa ela começa a ter algumas distorções cognitivas que a gente chama de pensamento distorcido, como, poxa, eu não estou dando conta, eu sou muito insuficiente, eu não estou dando conta, eu não sou capaz. Então, isso começa a crescer, junto também, claro, com um fator de dentro dela de déficit de recursos, né? Mas também o ambiente, ele potencializa também essa ideação. Como que as empresas e os próprios colaboradores podem identificar que uma pessoa pode estar passando por isso? Porque o lema desse ano da campanha, né, é se precisar, peça ajuda. Então, não só a empresa, mas também os colaboradores, os colegas que estão ao redor podem perceber que a pessoa está desencadeando isso. Sim. Em alguns momentos, a pessoa ela não vai falar diretamente, mas a gente pode começar a perceber um isolamento, uma queda na produtividade, frases como, eu queria
sumir, eu queria dormir para sempre. Muitas vezes, com essa baixa produtividade, vem também atrasos com muita frequência, faltas e atestados. E nesse momento é muito importante o líder, o gerente, chegar para essa pessoa, solicitar um feedback, pedir um feedback, de saber o porquê. Porque é a partir daí que esses líderes começam a identificar essas vulnerabilidades também. E aí entra também, né, Fran, a importância dessa prevenção no ambiente de trabalho, a importância das empresas, enfim, dos colaboradores também saberem de que forma agir quanto a isso, né? Exatamente. Então, na prevenção do trabalho, né, do suicídio no trabalho, a gente precisa desenvolver a cultura da segurança psicológica. O que seria a segurança psicológica? Seria aquela crença onde você se sente seguro para cometer erros, arcar com esses riscos, né? Onde a pessoa ela pode oferecer ideias, expor suas preocupações, né? Expor suas angústias e não ser julgado. Então, a segurança psicológica dentro das organizações ela começa pela gente, né? E isso vai passar também do gerente, isso vai passar principalmente pela gestão. Então, quanto mais um ambiente laboral acolhedor, um ambiente onde a gente consegue fazer esse cálculo de risco, arcar com as consequências sem você sofrer uma punição, sem você sofrer uma humilhação, isso é um fator, inclusive, de proteção. Né, colocando também metas alcançáveis, né, momentos de escuta, e assim a gente consegue fazer esse combate aí ao suicídio. Outra questão importante é que as pessoas falem, né? A gente sabe que existe essa dificuldade, mas não é uma vergonha estar passando por um momento desse, né? Não é uma vergonha. Inclusive, a maior taxa de suicídio em relação ao gênero é com o público masculino. Justamente por essa questão de você, homem não chora, né? Não pode falar, não pode demonstrar essa fraqueza. A gente trabalha muito aqui, por exemplo, na nossa região com a questão da construção civil. Né? No País de Gales, por exemplo, a gente tem um estudo que diz que 400 operários cometem suicídio por ano. Tá? Então, em situações de risco, por exemplo, com trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, componentes químicos, né? Ali também é um fator de risco onde os colaboradores, se tiver uma predisposição, pode também ser um fator de risco ali. Então, a avaliação psicossocial também ela é bem importante, né, para o colaborador, e também ter essa abertura. Justamente, o fato de você não julgar faz com que o outro se sinta livre para dizer, olha, hoje eu não estou me sentindo bem. Né? Muitas vezes a gente não tem a competência de um psicólogo, mas a escuta, a gente sempre diz, a escuta, ela é terapêutica. Só em você falar, a gente processa a nossa angústia, o nosso sofrimento de uma forma diferente. Então, por isso que no momento onde existe uma pessoa em crise, se você puder oferecer esse suporte, esse acolhimento, esse afeto, ofereça. Entra naquela questão do eu estou aqui para te ouvir, né? E dentro disso também, Fran, eu quero trazer a questão do CVV, né? Que é um serviço gratuito que também as pessoas podem acessar. Sim, muitas vezes a gente não tem acesso, né, ao psicólogo ali direto, então o CVV ele trabalha 24 horas, você tem a garantia do sigilo, né? Então é uma oportunidade gratuita também de você estar ali desabafando, falando sobre o seu problema, porque 15 minutos pode salvar a vida de uma pessoa. Enquanto você fala, né, aquilo ali já vai fazendo com que ela tire o foco do sofrimento e elabore de uma forma mais saudável aquele estresse. Certo. Outra questão que tu trouxe também do bullying, né, pra gente fechar. Quando identificar, assim, o que é uma brincadeira e o que é um bullying, o que é aceitável e o que não é dentro de uma empresa? Eu gosto sempre de dizer o seguinte, o seu colega sinalizou que não está gostando, pare. A partir daí, pare. Certo? Por quê? Porque a forma como a pessoa ela se sente é que vai definir se aquilo ali é ou não saudável. Então, vai muito dos gestores poder identificar isso, né? São apelidos muitas vezes relacionados à aparência física, muitas vezes a questão de gênero, muitas vezes alguma deficiência. Então, é importante a gestão e também nós, enquanto colaboradores, podermos identificar isso e não ser conivente com isso. Então, a partir do momento que você
faz uma brincadeira com a pessoa e ela sinaliza para você que aquilo ali não é legal, é importante você parar. A pessoa não ligou, a pessoa está bem, interagiu também, tá tudo bem. Quem vai dizer muitas vezes é a pessoa, mais uma vez, você percebendo, né? Claro, também tem a questão do limite, né? Tem toda essa questão. Então, quando você identificar, é importante a gente parar. Inclusive, a empresa, elas podem também fazer a adoção dessa psicoeducação, porque isso, a linha entre, eu sempre digo, a linha entre a brincadeira e o assédio moral, ela é tênue, né? Então, isso também pode ter resposta judicial também para a empresa. Então, quanto mais consciente a gente tiver. E também tem a questão da cultura dessa brincadeira, né? O pessoal diz, não, mas isso é normal. Exatamente. Ah, mas se você ligar, você não vai conseguir trabalhar em outro canto. Será que o problema é a gente que se importa ou é a cultura que se acostumou com a coisa errada, né? Com a situação errada? Então, a gente precisa ter um pensamento crítico em cima disso e a liderança, ela é responsável por manter isso e também, corrigir isso, né? E tomar as devidas providências para que isso não aconteça. Por isso, de novo, né, Fran, a importância de se manter esse diálogo, de se manter essa conversa, de se manter esse ambiente de acolhimento nas empresas também, né? Exatamente. Muito obrigada mais uma vez você. pela tua participação aqui no Ver Mais. Sempre muito importante trazer esses temas aqui, né? Principalmente quando se trata de ambiente de trabalho. Sempre bem-vinda aqui no nosso programa. Obrigada.